Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz estejam com todos. Boa noite. Olá, Ivete, boa noite. Bem-vinda à nossa live, nosso pequeno grupo. Vou aguardar alguns segundos. Eu quero pedir para você aproveitar esses primeiros segundos e compartilhar essa live aí no seu Facebook, compartilhar o link no seu WhatsApp. Todos são muito bem-vindos. Eu aproveito para pedir para você compartilhar. Boa noite, Muniz. A paz do Senhor Jesus para você também. Quem mais está aí? Fala um oi para mim, que não é todo mundo que eu consigo ver. Tauana, boa noite, minha querida. Bom te ver aqui também. Esteja conosco aí, seja bem-vinda. Que Deus possa falar o coração de todos nós. Boa noite, mãe, benção. Bem-vinda também. Todos sejam bem-vindos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero iniciar essa live lendo um salmo para você, para nós, que se encontra lá no Salmo capítulo 5. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, você abra aí no Salmo 5, amém, Ivete. Deus abençoe. Dá um beijão na Ariane. Deus abençoe a vida dela também. Tenho saudade de vocês. Salmo capítulo 5 diz assim: Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus. Pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com a esperança. E o início do versículo 4 diz: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Então é esse Deus que nos ouve, que ouve o nosso clamor, seja no início do dia, seja no final, seja em todo o tempo. Nós vamos orar agora, entregando Ele esse momento, pedindo que Ele fale ao nosso coração. Então o meu convite, o meu conselho para você nesses próximos minutos que a gente vai passar hoje, nessa terça-feira, é que você pare tudo que você estiver fazendo para estar ouvindo, meditando na palavra e dedicando esse momento a Deus. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela vida, Senhor, te agradecemos pela tua palavra que lemos agora, que diz que o Senhor escuta o nosso clamor. Por isso nós queremos agora, nesta hora, dedicar ao Senhor esses próximos momentos juntos de meditação na tua palavra. Quero pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Abençoe cada vida que nos assiste, cada vida que nos ouve, cada família aqui representada. Que a tua bênção esteja sobre cada um deles. Que o Senhor os contemple com paz, com saúde. Renove, Pai, a força, a disposição. E a cada dia, Senhor, aumente a nossa fé, para que possamos, Senhor Deus, passar por tantos momentos difíceis que estamos passando. Abençoe o nosso Brasil, a nossa nação, abençoe os nossos governantes. Nós suplicamos que o Senhor ponha a tua mão de poder, de discernimento, que o Senhor os cuide e os guarde. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos. Amém. Amém, queridos. Eu quero aproveitar um pouco antes da gente começar o nosso estudo e dar uns recados. Essa semana, se você acompanhou o nosso culto de domingo, você viu que essa semana vai ser uma semana completamente diferente. Hoje nós vamos ter o PGM, vamos continuar sobre o assunto de comunicação na família, mas quinta-feira nós não teremos o nosso estudo bíblico. O nosso estudo bíblico vai ser adiado para a próxima semana. Por quê? Porque eu tenho um convite
especial para você. A Igreja Batista Ágape aqui em Cravinhos tem um convite especial para você. Para que você separe na sexta, no sábado e no domingo, às 8 da noite. Vai ser a gente vai ter uma transmissão de aproximadamente 1 hora com o pastor Summit. Ele é o idealizador desta campanha que nós estamos fazendo pela família. Desde o dia 1º de maio nós temos orado pelas famílias da nossa cidade, as famílias do nosso Brasil. Em especial nós temos orado cada um pela sua família. O desafio é que cada um orasse por pelo menos 5 pessoas da sua família, né, durante todo esse mês. E agora é a hora da gente fazer o convite para que essas pessoas assistam essas transmissões na sexta, no sábado e no domingo. Eu tenho orado por 5 pessoas da minha família, já falei isso, espero que você esteja orando também. Então eu convido você, se você não está orando por ninguém, que você assista essa transmissão, vai ser aqui mesmo, né, pela nossa página da igreja, e que você convide várias pessoas, compartilhe o link na hora. Serão mensagens breves, mas eu tenho certeza que será uma palavra de Deus para a sua vida. Então dedique, né, essas 3 horas, né, esses 3 dias. No final vou relembrar. Fique atento à nossa página para que a gente possa junto semear a palavra de Deus, né, no coração daqueles que nós amamos. Amém? Então, sexta, sábado e domingo estaremos juntos, e quinta-feira não temos o estudo bíblico, só na outra quinta, tá? Bom, semana passada a gente falou um pouquinho sobre a comunicação na família. Eu não sei como está a sua comunicação, em qual nível você está. Nós vimos 4 níveis, né? Se você perdeu esse estudo, você pode ir no nosso canal do YouTube. É só você digitar no YouTube Igreja Batista Ágape Cravinhos. Vai ser o primeiro que aparece, e ver lá o primeiro estudo sobre comunicação. E eu falei semana passada que hoje nós iríamos ver 10 princípios, 10 dicas baseadas na Bíblia sobre comunicação. Então a Bíblia nos dá 10 conselhos que a gente vai começar a ver hoje, tá? Primeiro, uma coisa que a gente precisa ter no nosso coração, que o nosso Deus, ele é um Deus comunicador. Ele não é um Deus que simplesmente criou tudo e está distante da sua criação. Ele não é um Deus que não se comunica com o homem, com a mulher, pelo contrário. A gente sabe e crê que Deus criou o mundo, ele criou o homem, a mulher, se comunicava com ele no jardim. Quando houve a queda por causa do pecado, essa comunicação ela foi interrompida. Mas depois Deus se manifestou várias vezes na história através de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, os profetas, e hoje através de Jesus Cristo, que fez o sacrifício de uma vez por todas, e nós estamos aqui, né, nos comunicando, mas nós nos comunicamos com Deus através da sua palavra e através da oração. Então o nosso Deus é o melhor comunicador que existe, para falar bem a verdade. E a sua palavra diz que ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Deus, né, através de Cristo, Deus Emanuel, Deus conosco, ele se fez carne e ele se comunicou conosco, né? Não é à toa que nós vivemos uma história antes e depois de Cristo, porque ele é real, o fato de Cristo é real. E ele veio para se comunicar conosco através de Jesus Cristo, né? E para quê? Por quê? Para transmitir o grande amor que ele tem por nós, né? O grande amor que ele tem pelo homem, pela sua criação. E se a gente for estudar a Bíblia, analisar, através das Escrituras, Deus nos revela muitos conceitos sobre comunicação, né? Muitos conselhos, muitos conceitos e conselhos que a gente pode crescer e aprender, né? E nós vamos ver 10 desses princípios dentro da Bíblia, né? São vários, mas nós vamos ver 10, e sempre pensando assim, né? Vamos arrumar um pouquinho a câmera aqui, você está torto. Pensando na nossa comunicação com a família. É lógico
que a gente pode estender e melhorar nossa comunicação com os de fora. Mas você concorda comigo que com os de fora você se comunica bem? Às vezes com os de fora é mais fácil a gente se comunicar do que com os de dentro, né? Porque as pessoas da nossa casa nos conhecem como nós somos. Então é muito mais fácil a gente se comunicar melhor com os de fora. Então, por isso que nós estamos falando da comunicação, de melhorar essa comunicação dentro da nossa família. Porque muitas vezes, dentro da nossa casa, a gente não tem o nível 1, igual a gente aprendeu semana passada, que é aquela comunicação profunda, sincera, onde um conhece o pensamento do outro, onde um conhece o outro, às vezes no olhar, onde um está com o outro. Então, Deus nos ensina. Então, a primeira dica, o primeiro princípio, não sei se você está anotando aí ou não, mas o primeiro princípio comunicação é sempre uma via de duas mãos, ou uma via de mão dupla, né? A comunicação sempre é assim. Uma das melhores maneiras da gente fortalecer a nossa comunicação é ouvindo o outro. Ouvir mesmo, dar atenção, parar muitas vezes tudo que a gente está fazendo para ouvir o outro. Porque às vezes a gente pode pensar, mas eu ouço. Você ouve, mas será que você ouve mesmo? Você está ali dentro do que ele está falando, né? Então nós precisamos ouvir aquele que está dentro da nossa casa. Eu não sei com quem que você convive. Aqui no caso eu tenho o meu marido, que é o meu cônjuge, e os meus filhos. Muitas vezes na correria do dia a dia não é fácil parar o que a gente está fazendo para ouvir, mas é necessário, né? Então ouvir, dar atenção completa, olhar no olho, mostrar expressões faciais, porque a gente fala com a expressão, né? Eu principalmente, né? O pessoal brinca, né? Quando eu arregalo muito o olho aí que eu tô meio bravo, mas não é uma expressão de alegria também. Mas quando a gente concentra a nossa atenção para o outro, mostrando que a gente está ouvindo, a gente consegue não só ouvir com os ouvidos, mas a gente consegue com o coração identificar qual sentimento que aquela outra pessoa que está falando está sentindo no momento e se colocar um pouco no lugar dela, né? A gente consegue se identificar com o que ela está experimentando no momento, aquilo que ela está vivendo, aquilo que ela está sentindo. Então, quando a gente para tudo e ouve, nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, que é o que as pessoas chamam de empatia. A empatia, você tem empatia, se colocar no lugar do outro. E isso demonstra o quê? Amor. Isso demonstra preocupação um pelo outro. Então, abra a sua Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia rapidinho. Lá em Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, João Gabriel, chamar o João aqui. Vem aqui um pouquinho, filho. Você vai abrir a Bíblia lá em Tiago, tá? Tiago está depois de Hebreus. Hebreus, Tiago, capítulo 1. Tá muito alto. Fecha a porta, por favor. Estou assistindo televisão aqui do lado, ele fica alto, né? Isso que dá, gente. Live em casa é uma coisa de louco. Olha o conselho que Tiago nos dá. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz assim: Meus irmãos amados, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, olha o conselho, né, que que Tiago, quer dizer, está nos dando. Né, que devemos ser prontos para ouvir, tardios para irar-se e tardios para falar. O ser humano, na correria frenética que nós vivemos, a informação, a tecnologia até nos leva a isso, faz com que a maioria das pessoas tenha um pensamento acelerado. Então, às vezes a pessoa está falando, em vez de você estar conectado só no que ela está falando e ouvindo, você já está processando o que você vai responder para ela. Não é feio, não é vergonhoso você ouvir a pessoa. Depois que ela falar, você
ficar em silêncio aí alguns segundos que precisar, até porque se ela perguntar aí, você não vai falar nada, fala, pera, eu estou processando. Para você dar uma boa resposta, um bom conselho, uma boa ajuda. E se a gente voltar um pouco, lá no meio da Bíblia, depois de Salmos, vamos lá para Provérbios, a gente vai ler alguns textos de Provérbios. Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 18. Provérbios 18, nós vamos ler o versículo 13. Tanto Tiago como Salomão aqui em Provérbios, Salomão vai dizer praticamente a mesma coisa que Tiago disse, só que de uma maneira diferente. Com outras palavras, Provérbios 18, 13 diz assim: quem responder antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Olha que conselho, e é real. Às vezes a gente atravessa um assunto e a gente passa vergonha, porque a gente nem sabe o que a pessoa está falando, nem esperou ela concluir. Então, esse conselho é muito importante. E na comunicação é mais importante ainda, porque o ouvir, e o ouvir com calma, o ouvir e o processar, vai fazer com que você, como eu falei, se coloque no lugar do outro, o ajude e mostre amor e empatia e não fala coisa errada, não fala bobeira. Então, quando sua esposa, marido, ou seu filho, sua filha, sua avó, quem for, fala com você, realmente você até ouve, mas será que você está ouvindo e dando a devida atenção? Então, precisamos dar a devida atenção. Essa atenção de ouvir, meus queridos, é uma arte que precisa ser aprendida por todos nós. Todos nós precisamos aprender a ouvir. Nunca é tarde para começar a ouvir, aprender a ouvir, né? Para que a nossa comunicação não seja prejudicada. Se está prejudicada, comece a partir de hoje a ouvir, né? Senta com a pessoa, conversa e ouça, né? Para que a pessoa também saiba que você está ouvindo ela. O segundo conselho é: escolha o tempo certo de você se comunicar. Escolha o tempo certo para que você se comunique. Então, se você puder, abra sua Bíblia lá no Novo Testamento em Efésios 4, versículo 26. Esse é um versículo que, se você é um conhecedor ou estuda a Bíblia de vez em quando, ou sempre, ou se você já ouviu algumas palestras sobre casais, esse versículo é um versículo assim campeão que as pessoas usam, mas ele não serve só para casal, ele serve para a comunicação de todo mundo. E Efésios 4, 26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, né? Em outras versões é aquele famoso irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quem já ouviu esse texto, né? Como que eu posso falar? Vamos nos comunicando aí, vai mandando aí suas mensagens. Então eu creio que vários já ouviram isso. Só que muitas vezes a gente pega esse texto para bater na tecla, principalmente com um casal, mas com qualquer pessoa que você teve uma briga, um desentendimento, ou seja, você não pode dormir antes de resolver isso. Claro, é bom, mas vamos ver algumas coisas importantes para ver se é só isso que Paulo está querendo nos dizer, né? Aqui o autor do estudo, ele fala, né, que Paulo, ele não está simplesmente dizendo que é para não deixar passar a noite, mas o que Paulo quer dizer aqui, o que ele está sugerindo é que a gente não vá amontoando dia após dia, né, um monte de problemas sem acertar esses problemas, sem acertar essas contas. Ou seja, Paulo está dizendo, não fica varrendo tudo para baixo do tapete, sabe, acumulando, porque isso uma hora vai estourar. Ele está sugerindo que, se possível, né, é para que isso seja discutido, resolvido, né, o mais rápido possível, né, que nós não devemos dormir, né, se tranquilizar sem que isso seja resolvido.
né? Sem que a mágoa e a discórdia prevaleçam muito tempo no coração um do outro quando está discutido. Às vezes é um filho com o pai, né? E deixa anos passar. Não, as coisas têm que ser resolvidas. Então esse autor, ele dentro desse ponto, escolha o tempo certo para se comunicar, ele dá 5 conselhos que eu achei assim fantástico. E o primeiro conselho é que ele chegou à conclusão, ele, a esposa e os filhos, que não é melhor eles tomarem algum tipo de decisão ou resolver algum problema entre eles mesmos depois das 10 da noite. Por quê? Porque esse horário, como eles estão cansados fisicamente, a tendência é sempre a gente reagir negativamente a qualquer situação. Então, se você à noite, você não funciona muito depois das 10, 11 da noite, pôs vamos supor um casal, pôs as crianças para dormir e você não tá legal, melhor você descansar e conversar no outro dia. Ou antes de, sei lá, deitar, fazer teu filho dormir, né? Se você sabe que você, à noite, você está irritado, um dia estressante e que você só vai magoar mais ele no que você vai falar, conversa no outro dia. Entendeu? Então, procure a melhor situação. Às vezes a briga aconteceu ali à noite, resolver na hora, às vezes com os nervos à flor da pele, nem sempre vai ser a melhor saída. Principalmente dependendo do caráter da pessoa, da personalidade, quero dizer. Desculpa, não é caráter, personalidade. Porque cada pessoa tem um tipo de personalidade. Tem uns que são mais explosivos, outros mais calmos, tem outros que falam manso, mas ferem no falar. Tem outros que são sarcásticos, outros... Cada um tem seu jeito. Então você vê que o negócio vai piorar em vez de melhorar. Deixa a poeira baixar, os ânimos melhorarem, para que você possa resolver isso no outro dia. O segundo conselho que ele diga e gente, isso aqui é muito importante, que eu quero que você, de repente, você vai acabar puxando alguma coisa na tua memória. Não brigue ou discuta em frente aos seus filhos. Se há uma coisa que cria insegurança e medo no coração da criança, é ter que ouvir e assistir uma briga entre seus pais. Isso é verdade. Às vezes nós adultos, se a gente for puxar na memória alguma briga, alguma discussão dos nossos pais, isso ainda nos dói. E às vezes nós com filho pequeno, a gente lembra, dói na gente, mas a gente não se toca, porque às vezes a nossa briga vai doer no nosso filho. Então a gente precisa evitar discutir na frente dos nossos filhos, né? Tem que ser um exercício a ser aprendido. O terceiro conselho que ele dá é: não brigue em público. Discussões familiares têm que ser resolvidas somente entre a família, né? Barraco fora de casa não é legal, não é elegante, né? E machuca as pessoas. Se você já agir com cinismo, com palavras indiretas, palavras ásperas, dentro da tua casa, com o seu cônjuge ou com o teu filho, seja com quem for, já dói, imagina na frente das outras pessoas. Então você vai ferir demais o outro, agindo dessa forma. Então resolve em casa. O quarto conselho que ele dá é não procurar resolver os problemas, né? Ou tratar de assunto sério quando os dois estão envolvidos em alguma outra atividade. Então, mulheres, tá tendo lá o jogo da seleção brasileira. Você quer sentar e discutir a relação ou resolver a compra de alguma coisa importante? Não é a hora de falar com teu marido na hora do jogo. Né, mãe, teu filho está estudando para o vestibular, ele está na véspera do Enem. Não é a hora de você sentar com ele e cobrar algo que ele não fez. Entendeu? Ou filhos, né? Ou marido, na hora que a mãe tá lá, trabalhou o dia inteirinho. Aí chegou em casa quase todo mundo junto da rua, tá aquela pilha de louça, ela tá lá lavando, não vê na hora de tomar um banho, de relaxar. Ali na pia não é hora de resolver o problema. Em vez de você tentar resolver o problema, pega um paninho de prata, seca a loucinha para ela acabar logo o serviço. Aí quem sabe ela tomando um banho relaxado, vocês possam conversar. Então eu estou dando situações, mas no dia a dia, você sabe como é o funcionamento da sua casa, do seu lar. Escolha o melhor momento.
Entendeu? Escolha o melhor momento. E o último conselho que ele dá dentro desse ponto 2 eu achei muito legal, porque eu vejo muito isso em filme e via muito isso em novela quando eu assistia. Confesso que faz anos que eu não assisto novela, mas assim, marque um horário com o teu cônjuge, com o teu filho, com aquela pessoa que você precisa resolver a situação. Marque um horário, marque um compromisso, saia com ela para conversar e seja fiel a esse compromisso. Seja fiel a isso, né? Sejam sábios. Então, pessoas sábias, ela escolhe o melhor momento para resolver o conflito. Escolher o melhor momento não é deixar anos se passarem, tá? Não é isso. Escolher o melhor momento é você acalmar os ânimos, orar e tomar logo a decisão de resolver isso logo. Senão daqui a pouco também você vai virar desculpa. Vou escolher o melhor momento, espera uma década, uma vida toda. E muitas mágoas vão sendo geradas, tá? Abra sua Bíblia agora lá, a gente estava em Efésios, um pouquinho para frente em Colossenses. Gálatas, Efésios, Colossenses. Não, Efésios, Filipenses e depois Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 9, nós vamos ler e depois a gente vai voltar um pouquinho para Efésios, tá? Nós vamos ler e vamos entrar agora no terceiro conselho, no terceiro princípio, que é: fale sempre a verdade, mas fale com amor. Guarde isso. Fale sempre a verdade, mas fale com amor, tá? Essa história de, eu falo a verdade mesmo e falo e doa quem doer, dói mesmo. Então, há jeito de falar a verdade. Não pratiquem a mentira, mas falem a verdade de uma maneira que a verdade não doa, ou seja, com amor. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 9 diz assim, Colossenses 3, versículo 9: Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Eu vou ler o 10 também. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O que Paulo está querendo dizer aqui? Aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus, ele está dando aqui alguns conselhos do que a gente não deve fazer. E uma delas é a mentira. Porque a gente já se despiu desse velho homem. A gente tem que se revestir do novo homem, ou seja, se revestir daquilo que Cristo quer de nós. A nossa busca como cristãos é ser parecidos com Cristo. Então ele nos ensina, não mintam, né? Uns aos outros. E aí, volta um pouquinho em Efésios, capítulo 4, algumas folhas antes, tá? Efésios 4, versículo 25, diz assim: Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade. Gente, eu não sei para vocês, mas tem uma coisa que dói demais em mim, alguém mentir para mim. Eu creio que não é só comigo, acho que é com todos, né? Tem algo que dói demais em mim. Não mente para mim, né? Eu já tive, infelizmente, algumas situações de pessoas que me feriram muito pela mentira. Então, não mente, porque dói. E omitir as coisas, né? E depois você descobrir, é pior ainda. Então, o conselho de Paulo é que a gente deve deixar a mentira. E quando se trata de família, nós precisamos, desde a construção dessa família, optar em falar a verdade. Então, pai e mãe, fale sempre a verdade aos seus filhos com amor. E ensine eles
algo que muitas vezes nós quando eu falo assim, pastores, missionários, líderes religiosos, nós estamos hoje com um casal muito querido dando um curso de noivo para eles. A gente sempre faz isso. E a gente sempre ensina desde o início para que esses casais já comecem desde o namoro a serem sinceros um com o outro, a falar a verdade. Porque quando uma família que está para ser, como eu posso dizer, que está para ser formada, ela começa a fazer a base dela na mentira, não vai ser legal. Vai ter muita mágoa, muito machucado aí pela frente. Então, pais, ensinem aos seus filhos desde já a não mentir e aconselhe eles. Olha, às vezes você viu algo em mim, na mamãe, em termos de mentira, mas eu tô aqui para falar, doeu, machucou. Então, olha, construa o seu relacionamento quando você se relacionar com alguém na verdade, né? Por exemplo, né, eu gosto muito que o autor ele dá um exemplo que a gente vai rir, mas é verdade. Às vezes a moça, né, no início do namoro, arruma um rapaz que ama pescar, daí ela detesta pescar, aí ele vai, chama ela para pescar, amor, vamos pescar no sábado? Ela, vamos, né? E toda assim, na frente dele, mostrando que tá toda feliz, aí preparam as coisas, tal, ele combina, pega ela de madrugada lá para chegar cedinho no rio. E na hora que ela tá ali arrumando, ela pensa, meu Deus do céu, por que eu aceitei esse convite, né? Mas vamos lá, né? Tá namorando, né? Mostra aquelas mil maravilhas, não fala nada do peixe, pega na minhoca suja, na terra. Eu já tinha surtado aí, né? Embora eu goste de pescar, mas pegar na isca, aquela coisa, não é comigo não. Mas enfim, aí eles namoram, tal, e se casam. Dá um final de semana que tá tranquilo, o maridão vai falar, amor, vamos repetir aquela pescaria do namoro? Aí ela vira para ele e fala, Deus me livre, detesto pescar, aqueles pernilongos, aqueles borrachudos no meu pé, não, programa de índio. Aí ele, peraí, mas você foi aquele dia e gostava e não sei o que, aí bum, acabou, é a base para uma briga, e aí já começa a briga. Então, casais de namorados, se você que me ouve e namora, ou se você não namora, você tem algum jovem que você é pai, mãe, amigo, aconselhe esses jovens, não começa na mentira não, fala a verdade, essas são razões porque Deus diz que é tão importante falar a verdade, né? A verdade é um compromisso constante na vida conjugal, deve ser um compromisso constante, né? Quando lá no altar você jura, né, ser fiel na doença, na saúde, tal, ser honesto, você tem que ser honesto. A mentira também machuca demais, então fale a verdade. Carla, menti demais para minha família. Nunca é tarde para dizer a verdade. Nunca é tarde para começar a ser sincero um com o outro, porque todos nós temos uma segunda chance. Deus sempre nos dá uma segunda chance, uma terceira, uma quarta. E quando a gente demonstra essa mudança, esse desejo de ser verdadeiro e sincero, Deus só nos abençoa. Ele vai te abençoar. Então sempre fale a verdade com amor, olhando nos olhos, sem querer ferir, sem querer ser grosseiro, né? Sem agir com estupidez. Isso vai abençoar muito a sua família e o seu relacionamento. E o quarto e último princípio que eu quero ver hoje, que a gente não vai conseguir ver os 10, porque eu não quero ver correndo, né? Dar os 10 lá para você, mas é legal a gente se aprofundar na Bíblia. Então, o quarto, né? Não use o silêncio para frustrar o seu parceiro, o seu filho ou o seu familiar. Não use o silêncio para frustrar o seu próximo. O silêncio, né, especialmente por parte dos cônjuges, representa uma resposta negativa. Não é bom o silêncio, né? Ignorar aquela coisa tal. Ou também significa que o outro não tem importância, né? E hoje a gente vê relacionamentos. Ontem eu estava conversando
um casal de amigos nossos que estava contando sobre uma família e uma história de anos atrás, enfim. Houve um silêncio de mais de 30 anos de um pai e de uma mãe para com seu filho. Então, a gente não tem que ficar em silêncio. Se o teu filho ou tua filha te magoa em alguma coisa, você tem que continuar amando, ele nunca vai deixar de ser teu filho e a tua filha. A gente tem que demonstrar o amor. É a mesma coisa Deus para conosco, a gente desagrada a Deus, ele não deixa de nos amar. Então, nós não podemos usar o silêncio como arma, como algo para afastar. O silêncio também dói demais, né? Se você às vezes hesita em responder algo para alguém que está querendo que você se comunique, porque você não consegue falar, responde pelo menos para a pessoa, dá um tempo para mim, eu não estou conseguindo falar agora, eu vou processar e eu já falo com você. Lembra a semana passada que a gente falou que tem pessoas que não se comunicam, não por ruindade, nada, mas porque cresceram vendo ou aprendendo, né, que a não saber se comunicar, sabe? Pessoa que tem vergonha, muito tímida, pessoa que não consegue às vezes nem elaborar uma frase. Então, tem pessoas que são assim. Então, se você é assim, em vez de você ficar, a pessoa falar, você guardar, ficar quieto e estátua, fala, olha, eu não estou conseguindo falar agora, me dá um tempo. Isso é uma forma de se comunicar, e bem, e de não estar mostrando que, ó, eu vou usar o silêncio para te magoar. Não, eu não vou falar agora porque eu não sei o que falar, entendeu? Então, a gente precisa mostrar, às vezes, que também precisa de um tempo, né? Às vezes a pessoa assim por natureza, e se a pessoa é assim por natureza, a gente tem que ter paciência com ela, mas também a gente tem que se colocar no lugar dela e tentar ajudá-la. Tem pessoas que a gente tem que não ficar toda hora, você não vai falar? Ou você não vai falar? Você não vai falar? Não é isso, mas ajudar sempre, ó, na hora que você estiver disposto, eu tô aqui, fala comigo, olha, eu quero que você fale comigo, eu preciso te ouvir, eu preciso ter uma resposta em relação a isso. Então, você também vai instigando aos poucos para ajudar essa pessoa. E em contrapartida, existe um grande problema também, que é o oposto. É aquela pessoa que fala demais, né? É o famoso tagarela, que fala demais. E a Bíblia vai nos dizer algumas coisas referente a essas pessoas que falam além da conta. Então, abra sua Bíblia lá em Provérbios. Nós vamos encerrar com esses textos. Nós vamos ler alguns versículos de Provérbios que falam, né, dessa pessoa que fala demais, porque isso também atrapalha. A pessoa que não fala nada vai ter problema na comunicação, mas aquela que fala demais excessivamente também vai ter problemas aí na sua comunicação. Então, Provérbios capítulo 11, nós vamos ler o verso 13. Provérbios 11, 13. Oi, pai, boa noite, agora que eu vi também. Então, vamos lá. Provérbios 11, 13 diz assim: quem muito fala, trai, no caso de traição, a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Olha que conselho maravilhoso, né? Então, quem fala demais, ele vai acabar soltando o que não deve, falando algum segredo que não deve, fala demais, né? É isso que o versículo fala aqui. Agora, vamos mais para frente em Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13, versículo 3, diz assim, Provérbios 13, 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Gente, olha que conselho precioso. E aí você vai colocando esses conselhos aí na sua vida e também para a sua
O outro texto ainda em Provérbios, capítulo 17. Então, Provérbios 17. Nós vamos ler os versículos 27 e 28. Provérbios 17, 27 e 28 diz assim: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, muitas vezes, não falar demais não vai atrapalhar. Não falar demais numa discussão vai evitar que você machuque a pessoa também, falando coisas que para aquele momento não é necessário. Porque se você pega assim, uma pessoa que fala demais, outra que não fala nada, essa aqui vai engolir essa. Você concorda? Né? Essa vai falar, e só vai ficando quieto. Vai falar, vai ficando quieto. Só que quando esse fica quieto, esse vai guardando para dentro de si. E esse aqui vai esvaziando. Mesmo que esvazia coisa que não devia falar. Só que esse aqui vai ficar ferido. Vai gerar feridas, gera mágoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado também. E esses conselhos de Provérbios são preciosos para a nossa vida. Então, seja no caso de você, seu cônjuge, seu filho, quem for, seja silencioso ou fala demais, a nossa família precisa se submeter, né? Todos esses problemas, precisa submeter todos esses problemas, essas situações de comunicação, à ação de Deus, à ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos dele. É o Espírito Santo, como nós temos aprendido nas quintas-feiras, que nos ajuda a desenvolver qualidades que Deus nos dá, né? E uma delas é a do domínio próprio. Então, muitas vezes, ter o domínio próprio vai nos ajudar a não ferir o outro, mas falar apenas a verdade, aquilo que é necessário, com amor. Amém? Então, meus queridos, olha, ouça. Deixa tudo que você está fazendo e ouça. Senta na frente da pessoa. Deixa o teu celular de lado. Teu celular não é mais importante do que as pessoas da tua família. Ouça. Tenha tempo de qualidade. Se coloque no lugar do outro. Eu tenho certeza que a comunicação na tua família vai melhorar se você conseguir colocar em prática esses passos, esses pequenos ensinos que a gente tem juntos meditado toda terça-feira. É fácil? Não, mas é recompensador. E depois de um tempo, a comunicação se torna mais fácil, sim. O relacionamento é mais fácil, tudo é mais leve. Mas nós precisamos ser sinceros um com o outro, né? Uns com os outros, dentro da nossa família. Amém? Queridos, antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você prestasse atenção num convite que eu quero te fazer agora. Mesmo que você já me ouviu no início, eu quero que você aguarde, a gente já está quase encerrando. Eu quero muito te fazer um convite. O convite essa quinta-feira nós não teremos a transmissão do estudo. Por quê? Porque na sexta, sábado e domingo vai estar no nosso canal, mas esse é o meu convite para você que me ouve. Para que sexta, sábado e domingo, às 8 da noite, você esteja aqui ligado na transmissão que nós estaremos fazendo na página da igreja no Facebook. Nós estamos numa campanha de oração pelas famílias do nosso país. Nós temos orado por nossos familiares, nós temos orado por vocês que nos seguem, nós temos orado pelas famílias. Então, na sexta, no sábado e domingo, não vai ser igual, tá? Cada dia uma meditação diferente, cada dia uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra breve, mas eu quero convidar você, e que você convide alguém que você ama da tua família, que precisa ouvir da palavra de Deus, porque eu creio que Deus falará ao coração dela. Então esteja conosco,
Esses 3 dias são 3 dias. Eu tenho certeza que são 3 dias que você vai ser grandemente abençoado nessa quarentena. Então, sexta, sábado e domingo, às 8 da noite, esteja conosco aqui no canal para que você receba essa palavra de Deus na sua vida. Amém? E também eu quero dizer para que você continue orando pelos profissionais da saúde, que você continue se cuidando. Com o passar do tempo, a nossa tendência é relaxar no isolamento, na higiene. Não faça isso. Se você precisa trabalhar, se cuide, vai de máscara mesmo. Se a pessoa que está falando que você não usa máscara, use você, não tenha vergonha. Pense em você e pense também no outro, né? Então, toda a recomendação que a gente está cansado de ver pela Organização Mundial da Saúde, eu não vou repetir aqui, mas você sabe, faça. Essa hoje é a maior demonstração de amor que a gente pode dar para o outro, tá bom? Vamos orar? Você tem algum pedido de oração? Se você tiver, eu coloco aí, eu espero aí alguns segundos, né? Eu tô feliz que várias pessoas aí, aqui de Cravinhos, também de outros lugares estão aqui conosco hoje. Que Deus abençoe vocês, as suas famílias, né? Amigos que congregaram conosco em Bauru também, a irmã Neide lá em Núbia, que Deus abençoe também sua família, muito bom, né, te ver aqui e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Então, se você não tem algum pedido, ore a Deus aí comigo, se tiver você pode colocar ou coloca em outro momento, a gente vai estar orando e nós vamos orar agora, né, colocando a nossa vida diante de Deus. Deus, Ele ouve a nossa oração. Jesus morreu por nós, para pagar os nossos pecados, para nos dar salvação, e Ele é o nosso Pai de amor e Ele nos ouve. E não tem coisa mais gostosa em que a gente fechar os nossos olhos com fé e saber que a gente não está falando aqui para as paredes, para a lâmpada, eu não estou falando aqui para o celular só para você me ouvir. Mas a gente fala com Deus que Ele nos ouve. Ele fala, a gente fala com Deus que é vivo e que fala ao coração daqueles que o buscam. Amém? Então vamos orar? Feche seus olhos, acalme o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este dia. Te agradecer pela tua palavra, por tantos conselhos maravilhosos que vimos nas cartas de Paulo, em Tiago, em Provérbios. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, eu quero apresentar, colocar diante do Senhor, do teu altar, as nossas famílias. Colocar diante do Senhor a família de cada um que me ouve. Colocar diante do Senhor a família de cada uma dessas pessoas que pensaram em outras famílias. Pai, nós vivemos dias que nós nos comunicamos muito melhor por trás de uma tela, de um telefone, do que olho no olho. Nos ensine, Pai, nos reensine a olhar um para o outro, a amar o nosso próximo, a amar a nossa família, a amar o nosso marido, nossa esposa, o nosso filho, a nossa filha, o nosso avô, a nossa avó, os nossos primos, os nossos tios. Restaure, Pai, relacionamentos que estão quebrados, Pai, que a comunicação está zerada. Mas a Tua palavra diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Por isso, Deus, fale agora no coração daqueles que acham impossível restaurar qualquer tipo de comunicação ou relacionamento que precisa ser restaurado. Abençoe as famílias. Tira de nós, dos nossos olhos, a trave, a barreira que nos impede de ver o outro, que nos impede de ver também a Tua vontade para as nossas vidas. Por isso eu peço a Tua bênção por cada uma dessas famílias, pela minha família. Eu apresento a minha família diante do Senhor. A minha família, os meus familiares espalhados em tantas cidades desse Brasil.
Eu peço a tua bênção sobre cada tio meu, cada tia, cada primo, cada prima, pelos meus pais, meu irmão, meus sobrinhos, meus cunhados, minha cunhada. Deus, que a tua bênção esteja sobre a minha família também. E Pai, eu quero pedir de coração que o teu Espírito Santo lembre e incomode de uma maneira boa esses meus irmãos que eu estou convidando para na sexta, sábado e domingo ouvirem aquilo que o Senhor irá ministrar nos nossos corações. Que vidas sejam tocadas pelo teu amor nesses 3 dias. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito na vida das nossas famílias que temos orado durante esse mês. Abençoe o nosso país, abençoe, Pai, a nossa classe médica, todo o pessoal da área da saúde, renove suas forças, proteja a saúde de cada um deles, Pai. E levante do leito, da UTI, do coma, todos aqueles que estão enfermos por coronavírus, mas também por outras doenças como câncer, pneumonia, AVC, infarto, tantos outros problemas que nem imaginamos. Problema nos rins, que o Senhor esteja curando, restaurando órgãos, restaurando, Pai, a saúde, limpando o sangue. Derrama a gota do teu sangue sobre essas vidas, Pai, para que vidas sejam curadas. E que pessoas sintam agora o toque do Senhor sobre a vida delas. Eu suplico a Ti, visite cada hospital deste país, Deus. Põe a Tua mão, Pai. Ouve a oração do Teu povo que clama por saúde, por misericórdia e para que cesse essa pandemia, Pai. Essa é a nossa oração. Nós Te suplicamos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe todos vocês. Pai, eu vi o Muniz, a Márcia, todos são muito bem-vindos, todos estão convidados, hein? Então, sexta, sábado, domingo, 8 da noite, chame os seus familiares, ore por eles, que Deus irá ministrar ao meu, ao seu, aos nossos corações, amém? Deus abençoe, boa noite, muito obrigado pela sua companhia e continue aí compartilhando esses vídeos, continue acessando a nossa página no YouTube. Não para que a gente ganhe nada, não é esse o interesse, mas para que a palavra de Deus chegue em outras pessoas também, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe. O Anderson deixa um abraço também, ele está na aula dele da faculdade, e que Deus abençoe todos vocês.